Era uma tarde dourada de agosto, e cada sopro de vento que vinha das colinas era tão carregado de vida que parecia que quem o respirasse, embora morrendo, reviveria. O rosto de Catherine se assemelhava à paisagem, sombras e sol se alternando em rápida sucessão, mas as sombras demoravam-se mais, e o sol era mais efêmero. Eu li O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, ele foi escrito por Emily Brontë e foi publicado na Inglaterra em 1847. Ele conta a história do Heathcliff. O Heathcliff, ele é uma criança órfã que vive sozinha nas ruas de Liverpool. Ele é encontrado por um certo Sr. Earnshaw, que fica com pena do garoto e resolve acolhê-lo. O Sr. Earnshaw leva o Heathcliff para viver com ele no Morro dos Ventos Uivantes, que é uma propriedade rural que ele possui no interior da Inglaterra. O Heathcliff ele cresce completamente apaixonado pela filha do Sr. Earnshaw, a Catherine, e até certo ponto esse amor ele é correspondido. Mas quando a Catherine fica mais velha, ela acaba aceitando o pedido de casamento de Edgar Linton, que é o rapaz mais rico da região. Após essa rejeição, o Heathcliff começa com um plano de vingança, não propriamente contra a Catherine, mas contra todas as pessoas que na cabeça dele contribuíram para que ele se tornasse uma pessoa infeliz, uma pessoa indigna de ser escolhido pela Catherine. O Morro dos Ventos Uivantes é, portanto, uma história sobre vingança. O Heathcliff ele se torna um verdadeiro monstro, capaz das piores atrocidades. Mas é também uma história sobre o amor obsessivo, o amor extremo, o amor com pinceladas góticas, já que ele está associado diretamente com a morte, com a destruição. Não há heróis nem heroínas no Morro dos Ventos Uivantes. O Heathcliff, ele é um anti-herói. Ele tem muito mais defeitos do que qualidades. E mesmo que esse instinto de vingança dele seja até certo ponto justificável, uma vida inteira de maus tratos, de humilhações, a autora sugere que dentro dele ele sempre teve essa grande capacidade para o mal, e que a presença da Catherine era capaz de suavizar essa natureza. Mas a própria Catherine, ela não é nenhum exemplo de mocinha. Ela é geniosa, voluntariosa, egoísta, e ela desiste, do grande amor da vida dela para casar com Edgar Linton. Provavelmente por ambição, por um deslumbre, mas talvez também porque ela visse no Edgar uma doçura, uma leveza que ela não encontrava no Heathcliff. Todos os personagens do Morro dos Ventos Uivantes são extremamente complexos. Nós nunca chegamos a compreendê-los totalmente. Isso se deve em grande parte pela forma como a história é narrada. A Emily Brontë, a autora, ela escolhe de forma muito curiosa quem vão ser os personagens que vão narrar a história. São dois os narradores, o Sr. Lockwood e a Nellie, para a gente entender um pouquinho sobre esse artifício de narração. O Sr. Lockwood, no início do livro, ele decide passar um tempo no interior da Inglaterra. Então ele aluga uma propriedade, se muda, e assim que ele chega, ele decide fazer uma visita de cortesia para o seu senhorio, para o homem que alugou a casa para ele. E esse homem é justamente o Heathcliff. Ele fica muito impressionado com a figura do Heathcliff, e ao voltar para a casa que ele alugou, ele pede para a governanta do lugar para que ela conte o que ela sabe a respeito do Heathcliff. Essa governanta é a Nellie, que passou muitos anos trabalhando na casa do Morro dos Ventos Uivantes. Apesar da Nellie ter testemunhado a maioria dos fatos que ela narra, ela não faz parte do núcleo principal de personagens. E quando a autora escolhe não dar a narração para o Heathcliff ou para Catherine, ela afasta o leitor desses personagens. Nós não temos acesso, por exemplo, aos pensamentos do Heathcliff. Esses personagens eles perdem a oportunidade de justificar suas ações perante o leitor. Então eles são sempre muito misteriosos, inalcançáveis e passíveis de serem odiados. Mas na minha opinião, o ser humano retratado pela Emily Brontë, ele é capaz tanto de praticar o bem quanto de praticar o mal, embora ele tenha uma tendência maior para a maldade. É como se os sentimentos negativos, a ambição, a inveja, a raiva, fossem como um grande incêndio, e os sentimentos virtuosos queimassem como a chama de uma vela. Mas é justamente por essa chama ser tão pequena, tão frágil, que ela é tão preciosa.
O Morro dos Ventos Uivantes já foi adaptado dezenas de vezes para o cinema e para a televisão. Eu assisti duas dessas adaptações. Uma de 1992, que foi dirigida pelo Peter Kominsky, e uma de 2009, que foi dirigida pelo Koki Giedroyc. Nenhuma delas me chamou particularmente a atenção, mas vale como curiosidade. Eu recomendo muito a leitura desse livro, mas estejam preparados para uma leitura bastante desafiadora. Abraços e até a próxima!